Bebês que não choram, não crescem e não respiram, mas recebem colo, mamadeira e até certidão de nascimento. Loucura ou amor? Carência ou arte? Porque cada vez mais, adultos cuidam de bonecas como se fossem filhos de verdade. Os bebês reborns, eles viraram febre nas redes sociais e junto com eles uma onda de críticas, julgamentos e muita polêmica. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo com a psicóloga e psicanalista Lavínia Lins e revelar também o que está por trás dessa relação tão intensa. Lavínia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é por que tantas pessoas desenvolvem, esses vínculos afetivos com as bonecas reborns? Daniele, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e contribuir. A gente geralmente desenvolve afeto e relação com aquilo que nos é similar, né? Então, a aparência das bonecas em si, pelo seu tom realístico, aproxima as pessoas, né? A gente vai perceber com o passar do tempo, e é importante levantar, que elas não existem de agora. Desde a década de 90, há a produção de bonecas reborn e, com certeza, com a tecnologia avançando, isso dá vazão ainda mais à aproximação de uma realidade. Então, geralmente, há um investimento ali, mas, em tese, ou pelo menos inicialmente, a gente tem a chegada das bonecas com a intenção de colecionar, né? Pessoas que colecionavam bonecas se aproximando de um desejo de ter bonecas ainda mais próximas de bebês reais. Com o passar do tempo, isso vai sendo modificado e a gente percebe que há outras razões que estão por trás da utilização e do consumo desse tipo de, entre aspas, produto. Esse comportamento, ele sempre está ligado necessariamente a traumas ou a perdas ou não? Não necessariamente, né? O que a gente consegue perceber, além do que eu já trouxe da coleção, de pessoas que gostam de ter bonecas, de variação de tipos de bonecas, há também um fundo terapêutico que não necessariamente está ligado a um trauma, né? A gente tem estudos que apontam um resultado significativo em pessoas que, por exemplo, têm Alzheimer e que utilizam ali aquele objeto como forma de trazer algumas memórias. E também, em outros casos, pessoas que utilizam aquela boneca como meio de comunicação. A partir da interação com a boneca, começam a agregar mais valor na interação social. Em alguns casos também, o fundo terapêutico ele vai lidar, sim, com situações de perda gestacional, dificuldades para engravidar de fato, e ali, simbolicamente, aquele objeto ele vai servir como um objeto transicional, a fim de que as pessoas possam elaborar, eventualmente, esses lutos que, de repente, estejam ali em ocorrência. O que não deixa de ser um trauma, né, Lavínia? E, assim, existe um limite saudável nesse vínculo? Existe. Não necessariamente o que está por aí é tudo fora de uma possível naturalidade. Eu acho que é muito importante que a gente levante que as redes sociais elas têm um poder muito forte de julgamento, né, e pré-julgamento. Então, é interessante que a gente lembre que o que se vê ali recortado é apenas um pedaço da história. Um fragmento, né? Um fragmento. Então, como é interessante que a gente pense que, de repente, em algumas situações, pode ocorrer aí uma ultrapassagem da realidade, né? Aquilo que seria um objeto de apoio emocional pode virar, mas não necessariamente pela relação em si, pelo objeto, né? Mas pela maneira como essa relação vai se desencadeando e na eventualidade de já existir algum tipo de transtorno. Então, eventualmente, a gente pode perceber, existia já uma psicose ali, e aí, a partir dessa relação, que perde um pouco a realidade, ela começa a existir com tons de fora de uma normalidade, né? Mas não necessariamente, porque, como a gente falou, há esse uso terapêutico, há uma relação também com a coleção, com o brincar,
né? Porque até crianças fazem o uso da boneca como um brinquedo de fato, né? A gente tem, inclusive, na psicologia, uma vertente que é a ludoterapia, que trabalha justamente com objetos como brinquedos para auxiliar nesse processo de tratamento, né, de algumas situações que não necessariamente vão implicar ali num transtorno, numa dificuldade de encontro com a realidade. E como é que se consegue, né, diferenciar o uso terapêutico da fuga da realidade? Nesse caso, geralmente as pessoas que fogem da realidade, elas estão num processo de afastamento também do próprio social. Quando eventualmente você começa a perceber que existe uma busca, por exemplo, de atendimento médico para essa boneca, né? Quando de repente as suas relações pessoais ou de trabalho começam a ser prejudicadas em razão, por exemplo, hoje eu não vou trabalhar porque a minha filha, minha reborn, ela adoeceu, então eu não posso ir. Quando a gente começa a perceber elementos de distanciamento efetivo, aí talvez seja o caso de a gente abordar com cuidado e auxiliar essa pessoa que eventualmente pode estar num processo de sofrimento psíquico. A gente já falou aqui, né, que as redes sociais, você falou também que as redes sociais, elas amplificam, né, o problema. Como é que a exposição pública desses vínculos, né, pode causar o tipo de exposição? É engraçado isso, porque a boneca reborn, ela fala justamente de um renascimento, né? Em tese, você tem ali um bebê que não existia, não existe mais, desculpa, e aí ele passa a reexistir, né? Já a história em si, ela pode parecer para algumas pessoas estranha, né? Porque a gente está dando vida a algo que não seria lógico de se perceber. Mas as redes sociais, elas tendem a facilitar a disseminação da desinformação, né? Então, é muito fácil olhar para uma situação recortada e fazer um julgamento daquilo muito prévio. Não tenho o que fazer, são os comentários que a gente encontra. Que bom que esses genes não estão sendo produzidos com bebês reais, porque imagina, né, a loucura. A gente tem uma visão sobre a saúde mental de uma forma muito equivocada. Então, o perigo das redes sociais é essa maneira muito rápida de fazer já um julgamento e, às vezes, até um suposto diagnóstico sobre a situação. Então, expor no sentido de informar nunca será um problema. O problema é a maneira como a gente usa essas redes sociais e acaba ferindo, muitas vezes, o espaço do outro e a maneira como o outro lida com as suas questões. Então, a gente pode falar aqui que há, sim, né, esses riscos de distorção emocional ou perda de contato com a realidade, tendo em vista que o que explodiu nas redes sociais é exatamente esses casos, né? Pessoas levando as bonecas para o posto médico, querendo atendimento médico, outros brigando na justiça pela guarda. Então, há esses riscos. Esses riscos existem em que pese a gente perceba que são casos mínimos comparado ao uso de fato das bonecas, né, por algumas pessoas com outras intenções e de outros modos relacionais. Nesses casos, há um cuidado, né, de tentar observar o que é que está por trás desses movimentos, porque muito mais do que a coisa em si é o que eventualmente está na raiz dessa coisa. Então, vale um olhar atento e cuidadoso para tentar perceber se não existe algo ali que precise ser trabalhado. E como as famílias e os familiares, né, os amigos, eles devem reagir junto dessas pessoas que têm esses bonecos? Acho que a primeira observação, Daniela, importante é o que é que leva a pessoa em busca de, vamos falar inicialmente, de um apoio, né, como a boneca. Essa pessoa já tem um histórico de coleção de bonecas e ela está querendo acrescer ali a coleção dela. Essa pessoa, eventualmente,
passou por uma situação de trauma que tem uma ligação direta com uma perda de um bebê, seja em fase gestacional ou um bebê que chegou a nascer, ali foi recomendado, a partir de algum tipo de terapia, psicoterapia, como um tratamento de auxílio, de apoio emocional para aquela pessoa. Quando nesses casos, eu acho que é muito importante que a família se interesse, né, em fazer parte desse apoio e de não julgar. Para além disso, como a gente retratou que há casos em que, de repente, a pessoa supostamente ultrapassa os limites e perde o contato com a realidade, aquilo já não é mais um apoio, mas se torna um substituto. E é onde entra o perigo dessa perda da realidade. E aí é onde, de repente, carece ainda mais de acolhimento e de compreensão. A família tem um papel fundamental na identificação, porque, em tese, conhece o comportamento daquela pessoa e pode intervir no sentido de trazê-la um pouco mais para a realidade, mas sem o julgamento, né? E, eventualmente, encaminhá-la para algum tipo de tratamento psicológico, eventualmente psiquiátrico, para dar o suporte que essa pessoa precisa. É exatamente isso, assim. Em que momento procurar a ajuda de um profissional, a ajuda de um psicólogo, né? Quando a gente nota que, de fato, essa pessoa deixou de fazer as suas atividades e de interagir com o mundo e com a realidade conforme, em tese, ela já fazia antes. Então, se eu deixo de ir ao trabalho em razão de algum problema que supostamente esse meu bebê tem, se eu deixo de investir em relações reais para investir somente nessa relação. Há casos relatados na internet, por exemplo, de uma moça que deixou de ser amiga de uma outra porque ela sempre trazia questões relacionadas à sua boneca, sua bebê, e não conseguia interagir mais com ela. Chegou um momento em que ela deixou essa amizade. Então, quando a gente começa a notar que essas relações vão se dissipando, vão se distanciando, e que as pessoas realmente começam a ultrapassar esse limite do razoável, aí sim, quem sabe, a família, sobretudo, possa chegar junto e convidar essa pessoa para buscar ajuda. Lavínia, muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria que você desse aí as suas considerações finais, e esse tema vai muito a fundo do que as redes sociais podem mostrar, né? Exato, eu agradeço, Daniela, e eu acho muito importante que a gente considere que tudo que está na internet é importante. A gente tem acesso, não tem como, mas também deve-se levar em conta que, para além daquilo de quadradinho que aparece, aquele pequeno recorte, existem vidas em jogo, e que a saúde mental também precisa ser tratada com muito cuidado. Se de repente você tem alguém que tem uma relação com a boneca reborn que eventualmente parece ultrapassar os limites, né, do que eventualmente é razoável, ao invés de julgar, acolha essa pessoa, traga essa pessoa para perto, auxilie essa pessoa a buscar algum tipo de ajuda, porque eventualmente ela está em alguma situação de sofrimento psíquico. E como também há situações em que essa boneca é utilizada como apoio emocional de fato, é acolher, é estar junto e respeitar o outro. Polêmica, arte, terapia ou tudo isso junto? O fenômeno dos bebês reborns definitivamente divide opiniões e mexe com emoções profundas. Se você gostou dessa entrevista, compartilha, comenta aqui o que você pensa sobre esse tema e, claro, continue nos acompanhando para mais conteúdos que provocam, informam e fazem pensar. Até a próxima!